Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos gravando 40 dias, derrubando bloqueios para uma vida próspera. Nós estamos falando a cada dia sobre um bloqueio que impede que você tenha uma vida próspera. E hoje nós vamos falar a respeito dos esportes. Esportes. Muita gente fala que jogar futebol, basquete ou vôlei é pecado. Ou que assistir a eventos esportivos é pecado. A verdade é que a Bíblia não condena a prática de esportes, mas usa o exemplo dos atletas como a maneira de seguir a Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25, Paulo fala que todo o atleta domina sobre si mesmo e que eles correm em um estádio em busca de um troféu. Em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 2, Paulo fala que se dedicou para pregar o evangelho com toda a sua força para que ele não corresse em vão. Então, nesses dois textos bíblicos, nós vemos que Paulo usa o exemplo, o modelo do atleta, como um bom modelo para seguir a Cristo. A prática de esportes é uma das principais formas de ajudar na formação de crianças, jovens e adultos e de resgatá-los do crime por uma causa inspiradora. O esporte pode ser uma profissão para muitas das crianças jovens de comunidades mais carentes. E é uma profissão que é lícita e legítima, porque a Bíblia não a condena. O esportista inspira o cristão na forma como deve seguir a Cristo, porque ele domina a si mesmo em sua alimentação, na sua preparação, na sua disciplina, na sua correção e na sua superação diária. A leitura bíblica de hoje está em 1 Coríntios capítulo 3, versos 15 e 16. O texto diz no versos 16 e 17. O verso 16 diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Veja que Paulo aqui faz uma pergunta. Vocês não sabem que vocês são a morada de Deus? Que o Espírito Santo mora em vocês? Verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Nesse texto, Paulo está dizendo que o nosso corpo é a morada de Deus, o santuário do Altíssimo. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo. Muitas pessoas interpretam esse texto falando sobre fornicação, adultério e prostituição. Esse texto pode ser usado para se referir a esses assuntos, porque o corpo deve ser, como o próprio texto diz, santo, que significa separado para honrar a Deus. Mas se uma pessoa não cuida da sua alimentação, comendo todo tipo de açúcar e doces para contrair diabetes, e como consequência desse excesso de açúcar, passa a correr o risco de ficar cego por causa do diabetes, ela está cuidando do seu corpo? Se uma pessoa come com excesso, sendo gulosa, não tendo domínio e autocontrole em razão da sua ansiedade, e ela começa a ficar com sobrepeso a ponto de prejudicar a sua movimentação, a ponto de machucar os seus próprios joelhos em razão do excesso de peso, ela está adorando a Deus?
ficam essas perguntas para que possamos pensar a respeito do nosso corpo. Então, colocamos essas questões para desbloqueio, para que nesses 40 dias nós possamos ter uma vida próspera. Pessoas que praticam esporte, que têm uma boa respiração, que eliminam o açúcar, que guardam a sua saúde, comem apenas aquilo que é necessário, entendem a função da alimentação como uma forma de abastecer o corpo físico para realizar as suas atividades, têm mais disposição para fazerem o que precisa ser feito. Então, entrando na tela, praticar esportes de maneira constante traz saúde, fortalecimento muscular, longevidade, porque o atleta bebe mais água, tem dieta com disciplina sem excesso de açúcar, come bastantes legumes, frutas, cuida das carnes que consome, prefere as carnes brancas, peixes. Os atletas, eles não comem gordura, eles controlam o seu peso. Eles treinam força, parte aeróbica com corridas e treinos de natação e desenvolvem habilidades e velocidade para o bom uso do corpo nas competições. Isso reflete na boa aparência física, na força, na velocidade, na capacidade de usar o corpo para fazer mais coisas e atividades que podem servir para o campo missionário. A paciência, o controle da gula, o comprometimento, a resiliência, que é a capacidade de ser resistente nos dias de dificuldades. A perseverança se fortalecem com o esporte. Então, a tarefa do esporte. Comece a praticar um esporte com o objetivo de fortalecer o seu corpo físico para melhorar a sua saúde. Caminhar 30 minutos 3 vezes por semana em ritmo forte já é uma atividade física básica, que deve encerrar com alongamentos para cuidar dos seus joelhos. Se você pode frequentar uma academia, com orientação de um profissional de educação física, faça isso. Procure comer menos frituras e comidas gordurosas. Prefira comidas assadas ou grelhadas, com pouco óleo. O coração agradece. Procure eliminar o açúcar do café e dos sucos de frutas. As frutas já têm açúcar. E reduza drasticamente o consumo de refrigerantes e doces para evitar diabetes. Depois de 30 dias praticando esportes, verás a mudança na sua saúde. Conclusão: nós somos corpo, alma e espírito. Lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, Paulo fala que nós devemos nos santificar para Deus. Ou seja, nós devemos nos separar para Deus. E ele fala que o mesmo Deus de paz vos santifique no corpo, na alma e no espírito. Então o corpo, indo além da prostituição, da fornicação, do adultério, do homossexualismo, do lesbianismo, que são práticas indevidas com o corpo, da lascívia com o beijo, porque muitas vezes a pessoa não comete o ato em si, mas só o entregar-se à lascívia já é suficiente para a caracterização do mau uso do corpo, porque é o corpo usado para o pecado. Para além disso, o nosso corpo precisa ser cuidado em relação ao que você come e em relação a colocar o seu corpo em exercício para que ele possa manter o bom funcionamento. Então, o cuidado com o bom funcionamento do corpo físico é necessário para que você tenha saúde mental. A dor no dedo do pé, uma dor de cabeça ou de dente é suficiente para desequilibrar as suas emoções. Você consegue ficar concentrado quando você tem uma dor muito forte no seu dedo ou na sua cabeça ou em alguma parte do corpo?
É claro que não. Então, isso gera raiva, incomodação, falta de concentração para fazer adequadamente qualquer outra atividade. A resistência física permite que você faça viagens longas para várias localidades para pregar o reino. E você consegue ficar mais tempo em atividade anunciando o reino quando você tem resistência física. E você consegue alcançar mais almas para o reino de Deus. Lembre como Jesus e os seus discípulos caminhavam, e quando nós lemos os evangelhos, muitas vezes ele e os seus discípulos tomavam barcos para irem de uma banda para outra. Você ficar tomando barcos para caminhar, para ir de uma banda para outra, caminhar longas distâncias, realizando visitas, pregar a palavra, usar a voz para falar para muitas pessoas, exige uma boa capacidade aeróbica, uma boa respiração. Pessoas que estão com sobrepeso têm dificuldades de caminhar por muitas horas, têm dificuldades, podem ter complicações nos seus joelhos, ficam ofegantes quando caminham demais para fazer a obra. Então tudo isso reduz a capacidade de cumprir o chamado de Deus. O estilo de vida de um atleta, o último ponto ali, que renuncia todos os dias o brigadeiro, o café com açúcar e domina sobre a preguiça e a procrastinação para poder alcançar os seus resultados, são um exemplo de como o cristão deve estar comprometido com o reino. A prática de renunciar àquilo que o corpo quer também é uma prática que ajuda no momento em que se sofre a tentação de se praticar um pecado. Esse é o motivo pelo qual o jejum é uma ferramenta poderosa de santificação. O jejuar é renunciar ao alimento para fortalecer o espírito. O controle sobre a vontade de comer, o controle da hora em que o organismo pede alguma coisa e você domina sobre ele para a elevação do espírito, é o que dá força para que no momento da tentação você renuncie o pecado e diga, não, porque estou no propósito de seguir a Deus. Quando alguém pratica o esporte, cuida da sua dieta e fala, não, eu não como brigadeiro, eu tenho vontade, mas eu não vou comer porque eu sei que isso vai fazer mal para mim. Então o atleta ele jejua também de coisas que ele quer fazer e ele domina sobre as coisas para que o seu corpo físico possa responder de forma eficaz, eficiente, com bom resultado. Por esse motivo, não é pecado algum praticar esportes. Pelo contrário, pratique esportes. Exercite-se. Elimine o sobrepeso. Beba mais água e corte as bebidas açucaradas. Tenha uma dieta saudável, com comidas menos gordurosas, preferindo comidas assadas ou grelhadas. Elimine o excesso de carnes vermelhas. Prefira as carnes brancas e os peixes, os ovos. Cuide da sua respiração fazendo caminhadas, como nós falamos ali, 3 vezes por semana, num ritmo forte, por 30 minutos contínuos, já são suficientes para fazer a diferença na sua vida, fortalecer as suas pernas, fortalecer a sua capacidade, a sua mobilidade, e faça dessa atividade uma forma de honrar a Deus com o seu corpo. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe. Permaneçam na paz de Cristo.